Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares Enem daqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos comentar questões de língua portuguesa da banca VUNESP, uma banca que não faz provas de português tão difíceis assim, mas que requerem que o aluno esteja bem preparado, principalmente no que diz respeito aí ao conhecimento da norma culta do português. Quer ver como é que elas cobram? Como é que essa banca cobra essas questões? Vamos ver então aí observando o exemplo da questão número 1. Olha só, sem prejuízo do sentido ou do texto e em conformidade com a norma padrão de concordância, está correto qual enunciado? Como eu falei, gente, a ideia da VUNESP é saber se o aluno é capaz de identificar desvios, erros quanto à norma culta do português. Tá? E ela faz isso até de uma forma bem básica, ou seja, se você conhece a regra, você consegue matar a questão. Então, vamos ver nessa número 1, que está pedindo concordância. Ela diz o seguinte: muitas vezes era proibido outros idiomas ou dialetos locais. Ok? Aqui, então, já tem um problema, porque o era proibido tem que concordar com outros idiomas, que está no plural. Então, aqui o correto seria eram proibidos. No item B, temos Portugal proibia, muitas vezes, que fosse usados. Aí, o fosse usados é uma locução verbal que tem que concordar com outros idiomas, certo? Vou marcar aqui, o fosse usados concorda com outros idiomas. Está no plural, então aqui tinha que ficar fossem usados. Errado o item B. No item C, nas colônias portuguesas, muitas vezes, proibiam-se outros idiomas ou o uso dos dialetos locais. Tudo corretinho, galera. Aqui o autor da questão tentou fazer uma enganadinha no aluno, colocando aqui o uso no singular, ok? E aí o aluno, será que o proibir não tem que concordar no singular aqui? Não, ele vai proibir duas coisas, outros idiomas ou uso, tá? Então, como é duplo, sujeito composto, o verbo vai corretamente ao plural aqui, certo? Concordando com o sujeito que vem depois. No item D, ok? Então, o correto aqui é item C, Qual é o erro no item D? Contra a vontade das colônias portuguesas, muitas vezes proibia-se outros idiomas. Não, é o mesmo do anterior, gente? Vai concordar no plural com outros idiomas, outros idiomas ou dialetos no plural. Então, o verbo aqui deveria ir ao plural também. E o erro no item E seria, sem autorização de Portugal, eram proibidos? Não, Eram proibidos, concordando com outros idiomas. Vou marcar aqui, Vou pegar o ponteirinho, outros idiomas aqui. Então, tinha que ficar eram proibidos. Resposta da 1, letra C. 2. A gramática tradicional considera solecismo vícios de linguagem que consistem em erros de sintaxe. Constituem solecismo os erros de concordância, de regência, de colocação, de desconexão dos membros da frase, tornando-a ambígua, confusa e ininteligível. Com base nas informações apresentadas, conclui-se que os solecismos foram evitados onde? Ou seja, pessoal, trocando em miúdos, qual a frase que não possui erros? Ok? O solecismo, são esse conjunto de erros aí, de concordância, de regência. Na verdade, o solecismo é o erro sintático, ok? É o vício de linguagem que consiste em erros contra a sintaxe da sentença, ok? A sintaxe da língua. Então, onde é que está tudo correto aí na questão de número 2. Na letra A, temos, tão logo os coordenadores esclareceram as informações básicas solicitadas, o diretor da empresa procedeu à leitura da ata da reunião anterior para finalizar a reunião. Tudo corretinho aqui no item A, galera. Ok? O item A, então, traz a resposta correta da questão. Qual o erro na B? Os técnicos do departamento concordaram que a revisão dos relatórios fosse feita. Não é a revisão, gente? No feminino singular. Então, fosse feita. Erro no item B. No item C, a diretora mostrava-se bastante insegura para discutir os problemas do Instituto com os grupos colegiados. Entretanto, quando acontecia esses eventos... Opa, o errinho aqui, O acontecer tem que concordar com esses eventos, que é o seu sujeito. É o sujeito colocado depois dele, mas ainda assim o sujeito. Então, aqui deveria ser aconteciam esses eventos.
No item D, no decorrer da reunião, está errado no erro de regência aqui, ó, é no decorrer da reunião, não a reunião. E no item E, durante a reunião, haviam poucas pessoas. Haver do sentido de existir, né, gente? Só se usa no singular. Ok? Confirmada, então, a resposta no item A. 3. Assinale a alternativa em que o termo destacado confere sentido de causa. Ora, qual dessas conjunções aqui dá a ideia de causa? O A, o como. Como, já que, uma vez que, porque, tudo isso indica causa. Tá? O tais que aqui, ok? Não dá o sentido causal, ok? Vem a ser tais que farão o edifício colapsar, ok? E aqui é um pronome relativo. Portanto, dá sentido de conclusão, contudo, oposição, e o E de adição. Somente o como faz. Esse tipo de questão é muito frequente, gente. Vocês têm que estudar bastante aí a chamada semântica das conjunções, lá no capítulo da gramática fala das conjunções, mas podem estudar isso aí também no estudo da coesão e coerência textuais, tá? E também na classificação das orações subordinadas. Esses 3 tópicos bem estudados fazem com que essa questão seja bem facilzinha, porque lá vocês vão descobrir que o como, que começa uma sentença, né? Ou que pode ser substituído pelo já que, ou pelo porquê, ou pelo uma vez que, tem valor causal. Questão 4, nos enunciados. Talvez porque o autor das ideias não esteja mais aqui para atualizá-las. E, como a tecnologia de então não lhe permitia avançar. Os termos destacados são o quê, gente? Ora, são 2 pronomes, ok? E se são pronomes oblíquos, tem a função de objeto direto, o las, indireto, o lhe. Ora, objeto direto e objeto indireto são termos integrantes da oração, ok? Então, a resposta, letra D, certo, galera? Então, o primeiro é o objeto direto, que é o las, o segundo, lhe, é um objeto indireto, ok? E objetos são termos integrantes, questão de análise sintática bem tradicional, viu, pessoal? E, para encerrar, temos a questão número 5, a frase do texto. Se a gente não começa a criancinha, é difícil pegar o jeito. Está reescrita apresentando a relação correta entre os tempos verbais em qual opção? Pessoal, vai ser a opção letra A. Será fácil pegar o jeito se a gente começava a criancinha? Não. Aqui, gente, o futuro do subjuntivo, perdão, o futuro do presente do indicativo, certo? Não vai combinar com o pretérito imperfeito, certo? Pretérito imperfeito é uma ação que começa no passado e ainda não terminou. Se não terminou, não tem como determinar um futuro, ok? No item B, é fácil pegar o jeito. Se a gente terá começado, não. Ou seja, o futuro é uma ação que ainda vai acontecer. Se ainda vai acontecer, não tem como você pegar o jeito aqui, certo? Era fácil pegar o jeito se a gente tem começado? Também não, né? Teria sido fácil pegar o jeito se a gente tivesse começado? Agora sim, futuro do pretérito combina com o imperfeito do subjuntivo. Então, letra D aqui, isso aí é a concordância entre os tempos verbais. Você pode pegar, se tiver com dúvida nessa questão, visite o nosso blog, porque nós temos lá um comentário, né, bem explicadinho sobre como se dá essa correlação entre os termos. Ok, pessoal? A gente encerra hoje por aqui, esperando que a videoaula tenha sido útil para vocês. Ok? Espero vocês na próxima. Até lá. Um abração.